Olá pessoal, eu sou Elvis Tavares e eu venho aqui hoje tentar resolver com vocês um dos grandes mistérios da música cristã contemporânea do Brasil. Por que será que Osés de Paula gravou um disco chamado Sem Ovelhas e no ano seguinte gravou um disco chamado Sou a Triste Ovelha? O que houve? Que mistério é esse? Como diria Edson e Thelma, há um mistério na igreja. Eu vou tentar hoje elucidar com vocês aqui o que de fato aconteceu. Bom, vamos ao contexto. 1973, Osés de Paula assinava com uma gravadora do Paraná e por lá gravou o disco Sem Ovelhas. Só que nesse intervalo de tempo entre o término da produção do disco, Osés de Paula sofreu um grande acidente no Paraná, numa dessas idas e vindas do Rio de Janeiro para lá e vice-versa. Ele estava indo para uma programação quando esse acidente ocorreu. Osés ficou cerca de 9 meses no hospital, teve até crânio fraturado. Depois disso, Osés de Paula se recuperou e o disco foi lançado e foi um estrondo no Brasil em termos de vendagem. Atenção, a intenção inicial do cantor evangélico é louvar o nome do Senhor, mas a gente não pode ser hipócrita em dizer que não se pensa na vendagem do disco, até porque você tem que ter recursos para continuar na jornada, não é isso? Então, esse acidente, de uma forma ou de outra, e a recuperação do Osés catapultou o disco Sem Ovelhas. No ano seguinte, aí vem o mistério, em 1974, Osés de Paula gravou o disco Sou a Triste Ovelha. Mas por que esse título tão parecido com o primeiro, Sem Ovelhas? E por que agora privilegiava uma ovelha em detrimento das 100 do disco anterior? E todos imaginavam no Brasil, olha que não tinha nem internet nessa época, o disco vendeu, varreu o Brasil. Todos imaginavam que seria pela gravadora Estrela da Manhã do Paraná, mas não. O disco Sou a Triste Ovelha, o seguinte, após Sem Ovelhas, foi chancelado por uma gravadora do Rio de Janeiro. E todos ficavam pensando, o que houve? O que aconteceu? Não veio nenhuma explicação nos créditos do disco. Nisso, nós podemos ver também outra curiosidade. As duas músicas são guarânias. São músicas originalmente escritas na língua espanhola. Sem Ovelhas, que originalmente é Visão Pastoral, e Sou a Triste Ovelha, que originalmente é Soy a Triste Ovelha. E outra curiosidade. O autor de Sem Ovelhas, que originalmente é Visão Pastoral, se chama Juan Romero, enquanto o autor de Sou a Triste Ovelha, Soy la Triste Ovelha, se chama Juan Román. Até o nome era parecido. Bom, o tempo seguiu e hoje a gente poderia pensar o que houve, porque Osés não gravou, não continuou a sua jornada, a sua carreira pela gravadora do Paraná, que seria o mais correto a se pensar. Bom, de fato, os dois discos estão aí na história da música cristã contemporânea, o Sem Ovelhas e o Sou a Triste Ovelha. São dois discos que estão no repertório do Osés de Paula, sendo que o Sem Ovelhas teve uma repercussão muito mais alargada do que o Sou a Triste Ovelha. Tá? O mistério, ainda não sei, alguns poderiam pensar, não, Osés de Paula fez isso porque ele fez um título parecido para pegar ainda um pouco do vácuo dos Sem Ovelhas. Era uma estratégia de vendagem, nada a opor sobre isso. Uma coisa positiva a se fazer no meio do mercado fonográfico. Poderia ser isso. Ou o Osés de Paula fez um título parecido porque tinha saído da gravadora do Paraná e quis mostrar, como ele pode mesmo, que gravando em outro lugar teria sucesso também com um título parecido com o Sem Ovelhas. Então essa aí fica na história, fica o mistério, como diria Dona Milu, mistério. E até hoje a gente fica sem saber por que o Sem Ovelhas foi gravado no Paraná, na gravadora do Paraná, e o Sou a Triste Ovelha na gravadora do Rio de Janeiro. E por que não houve essa continuidade? Mas eu creio, no fundo, que isso aí foi devido a questões contratuais, tá? Uma coisa também legítima de se acontecer em termos de direito autoral. Até porque, lembrando, em 1973, quando saiu Sem Ovelhas, o presidente Emílio Garrastazu Médici assinou a primeira grande lei de direitos autorais no Brasil. Em 1973 também foi realizado o primeiro concerto de um cantor para todo mundo via satélite. Eu me refiro a Elvis Presley, que fez o show Aloha from Hawaii em 1973. Então já são aí cerca de 50 anos que essa história está aí pairando no ar. Outra coisa, por que o mistério? Por que a Pepsi usa o cola da Coca-Cola? Porque usa o segundo nome igual. Coisas a se pensar. Bom, essa era a historinha falando sobre esses dois discos de Osés de Paula, Sem Ovelhas e Sou a Triste Ovelha. Espero que você tenha apreciado. Comenta aqui se você já sabia dessa curiosidade, se você tem algum dado a acrescentar aí. E feliz ano novo a todos. Até a próxima. Tchau.